racismo seria aquilo que acontecia na África do Sul, do apartheid, ou na América do Norte, né? O racismo, vamos dizer assim, do apartheid, da separação de corpos. E no Brasil, não tendo esse racismo de separação de corpos, não teria o racismo. Então, institucionalizou-se essa ideia de que nós vivemos harmoniosamente desde o momento da colonização. E esse foi um discurso, inclusive, do colonizador português em todas as suas colônias. Os portugueses, com o discurso do lusotropicalismo, eles diziam o seguinte: olha, se fizer uma comparação da colonização inglesa, francesa, belga, alemã com os portugueses, nós fizemos a melhor colonização, a colonização mais harmônica, que nós não fizemos separação de corpos. Então, institucionalizou-se, né, nas instituições do Brasil e nas mentalidades essa ideologia de que não há racismo no Brasil. O racismo institucional é uma mentalidade, uma prática que está incrustadas nas instituições brasileiras e, sobretudo, não só brasileira, mas em todas aquelas civilizações, aquelas sociedades que passaram pelo processo de colonização do europeu. Por exemplo, mais ou menos assim, não existe nenhuma lei proibindo o negro de entrar em nenhuma instituição, né? Mas não se abre a possibilidade de incentivo a ele entrar nas instituições que durante todo o período colonial e imperial lhe foi negado. Por exemplo, existiam leis na época da colônia e do império proibindo o acesso do negro à educação. Hoje não existe mais. Mas todo esse passado institucionalizado, ele não é mais, vamos dizer, não existe isso mais como juridicamente, legalmente. Mas vamos dizer, divulgou-se a ideia de que nem todos os lugares é um lugar para o negro. Então, esse é o racismo institucional. Não está amparado por lei, mas a estrutura que veio da colonização mantém esse lugar de privilégio para determinados grupos sociais, não é? Então, por isso que temos que discutir o racismo. Ele não é só uma mentalidade, mas é uma estrutura que foi gerada no processo colonizador, né? E que permanece, muitas vezes, as instituições não se veem enquanto discriminatórias, enquanto preconceituosas, porque é um racismo anônimo, um racismo invisível, que está no bojo da estrutura da sociedade. Por isso que é preciso políticas, né, políticas para combater esse racismo invisível. Ele é invisível, mas não quer dizer que ele não exista, né? E fica muito mais difícil de combater o invisível do que o visível. Por isso a importância das políticas de cotas de inserção social para as camadas que historicamente foram proibidas de entrar em determinados acessos. Eu tive a oportunidade de ouvir um colega aqui da universidade, professor, né, do meu centro, que um dia falou: Bento, eu quero conversar com você, que eu estou muito angustiado. Porque aconteceu uma série de impasses lá no curso dele, e ele falou: tem hora que eu penso que aqui não é meu lugar. Eu falei: não, todo mundo pode pensar isso, menos você, menos nós, né? Então veja que esse negócio é muito forte, né? Professor com mestrado, doutorado, militante, mas em determinado momento a coisa é tão forte que a gente se sente um impostor. Não são muitos os negros e as negras que estão ocupando, né, lugares de ascensão social, o que cria um estranhamento. Por exemplo, ainda algumas pessoas, quando entram na sala de aula, não esperam que eu seja professora. Eu até brinco contando o fato que aconteceu, né, de eu estar à frente da sala, estávamos em círculo, mas nesse momento eu estava em pé e estava anotando alguma coisa no quadro e abre a porta, isso não foi aqui, foi em outra instituição. E alguém diz: eu quero dar um recado à professora. E eu digo: pois não, pode dar. Ele fez: não, mas eu não quero falar com você não, é com a professora.
O que é isso? Ele não conseguia me ver no lugar de professora. Aí a sala respondeu, ela é a professora. Foi um coro, assim, né? Como eu já sabia dessa história da representação, o que é que o racismo produz, e também do estereótipo, o modelo de professor que ele tinha, aí eu disse, pois não, deu o recado. Ele tímido, assim, deu o recado para mim. Depois eu disse, agora você vai fazer um favor para a gente. Você vai responder por que que no primeiro momento você duvidou que eu fosse a professora. Aí ele parou assim, eu disse, pode ficar bem à vontade, você pode falar. Então ele olhou, fez, porque você é muito jovem. Todo mundo riu. Então, assim, é assim que o racismo se manifesta. Realmente eu tinha a expressão jovem, mas com certeza não era só isso. Mas com essa resposta, o que eu posso dizer para o sujeito? Então, o racismo, ele age, quando eu digo na sutileza, dessa maneira, né? Então, eu não disse a você que eu sou racista, eu não expressei, eu não falei, eu só expresso. É a mão que eu não aperto, não é te ver ali na rua. Isso eu escuto muito dos rapazes, dos homens, né? E eu seguro a bolsa e saio, vou para a calçada, saio do local. Então, eu estou sempre te associando à marginalidade, né? Eu estou sempre te associando a um lugar social que não é confortável, que não é de status. E no caso da universidade, do nosso lugar de professor, eu tive uma experiência em Santa Catarina que foi o seguinte. Um professor, meu colega de sala né, de magistério, era muito mais rigoroso com os alunos do que eu. Né? Os alunos sempre tiravam nota baixa, eles achavam isso muito normal. Quando, por exemplo, tiravam nota baixa comigo, não admitiam. Porque eu não posso dar nota baixa, né? E o outro é muito normal, o outro professor que não é negro dá nota baixa porque ele está cumprindo. Mas, quer dizer, eles desconfiavam da nossa capacidade, parecia que a gente estava fazendo favor estar ali. Então a cobrança que a gente faz da gente é muito maior, porque a própria sociedade branca cobra muito mais da gente do que, né, do que dos outros. Eu iniciei minha carreira de magistério na escola pública e na escola particular, em Santa Catarina, cidade de Itajaí. Colégio de Freire, colégio de padre, era o colégio da elite. Então, volta e meia, eu era cobrado pelos pais, né, dos alunos, né, se eu tinha realmente capacidade ou se eu tinha entrado por apadrinhamento do diretor da escola ou coisa parecida. E muitas vezes, quando os alunos chegavam em casa e conversavam, olha, o professor falou isso, falou aquilo, etc e tal, e eles vinham no colégio para me conhecer. E quando se deparavam com o professor Bento Negro, eles ficavam admirados. O senhor é negro, mas é muito inteligente. Não, nessa, eu ouvi isso N vezes. Então veja como é que se dá esse processo esse mais aí diz tudo, né? Então esse movimento, né, que acontece na nossa vida. Quer dizer, no mundo profissional, né? Estou falando do magistério, mas de outras áreas também. Né? Por isso, na minha opinião, que muitas vezes, quando alguns negros ascendem socialmente, evitam o debate sobre relações raciais, porque ele está no lugar que muitas vezes para ele não é bom que ele se pronuncie. É bom que ele fique calado, porque ele está ali meio que de favor. Né? Então, muitas vezes, as pessoas que ascendem, ainda que tenham um posicionamento, né, sobre as relações raciais, mas muitas vezes eles não declaram, porque, né, é um tema que, às vezes, o branco pode discutir, coisa e tal, mas o negro, na posição que ele está, isso pode embaralhar, pode complicar a ascensão social dele.
Então, dando um panorama sobre essa questão, o primeiro estudo de racismo em psicologia foi no ano 2000. Veja que negócio interessante, foi no ano 2000. E isso dentro da psicologia social, não é na psicologia clínica. A psicologia clínica hoje está tentando trabalhar a questão do racismo. Você mesmo acabou de dizer que descobriu um livro da psicologia racismo no Brasil, né? Questão da psicanálise, que é acho que é exatamente isso, que é um livro que foi recentemente publicado. Tem outros livros também, Neuza Santos, que é uma negra, que escreveu o livro Tornar-se Negro. Tem alguns livros, né? Tem alguns estudos. Mas isso é muito mais no campo da psicologia social. A psicologia clínica, como eu disse, ainda está numa fase muito embrionária sobre essa questão. Então, muita coisa precisa ser feita. E o racismo ainda está sendo, como é que eu posso dizer? As pessoas não acreditam que existe racismo no consultório. Não acreditam nessa demanda. Tipo, para muitos psicólogos, em sua maioria, né? De classe média alta e tal. Essa questão não vai ser uma questão para eles. Essa questão é uma questão do Brasil, é uma questão de toda a sociedade brasileira e tal, mas os psicólogos não negros não levam em conta essa questão. Então, o que é que nos resta fazer? Nós, psicólogos negros, colocar esse assunto em pauta, dar visibilidade a esse assunto e fazer com que o assunto passe a ser um assunto largamente debatido. O preconceito racial ou racismo pode levar à discriminação. Quando você discrimina alguém, significa que você está privando a pessoa de alguma coisa. E essa privação pode levar com que a pessoa entenda isso como parte do próprio, do próprio comportamento pessoal. E não fruto de toda uma conjuntura social, desigualdade e tudo mais. Quando isso acontece, pode levar a autoestima baixa. Porque aí a pessoa se culpabiliza, a pessoa se acha responsável por tudo aquilo que acontece, e não a sociedade em si. Porque a discriminação pode levar a isso, pode levar você a entender, você perceber, ou você erroneamente acreditar que é você que é problema, não é a desigualdade social e outras coisas assim. E não acontecendo isso, você percebendo, não é problema meu. O que eu estou sofrendo é racismo e tal. Toda essa dificuldade de eu conseguir ascender socialmente, toda essa dificuldade de entrar na universidade e tudo mais. É toda uma conjuntura social que levou a isso. Que me fez hoje ter toda essa dificuldade de chegar na universidade, fazer um ensino superior e por aí vai. Agora, você pode fazer uma pergunta para... Essa pergunta eu gosto de fazer. Pergunta às pessoas brancas, talvez bem-sucedidas, se, se os seus, sei lá, pais, avós foram soltos da senzala, tipo, sei lá, mês passado, se elas estariam naquela condição boa e privilegiada. Você pode fazer essa pergunta para qualquer pessoas brancas e tudo mais. Se os pais foram soltos da senzala ontem, sem lugar para dormir, sem o que comer, sem habitação e tudo mais, se estariam naquela condição onde estão. Existe toda uma história por trás disso. Toda a relação da construção da nossa identidade, o corpo é fundamental na relação que a gente constrói com a nossa identidade. O corpo é sede do meu prazer, das minhas dores e tudo mais. Agora, parece que o corpo negro ele é negado. Ele é negado. E toda a construção da identidade negra passa a ter como espelho a construção como é que se diz, a branquitude. E aí o que é que acontece? Quando o meu corpo, como é que se diz? Eu não aceito o meu corpo, e todo o meu corpo, como é que se diz? A relação que eu estabeleço com ela é a relação da dor e tudo mais. Eu vou negar esse corpo. E quando eu nego esse corpo, o que é que eu tenho que me espelhar num corpo que é dito, teoricamente, que é melhor. Aí vai toda a negação do tipo nariz, de tipo cabelo, e lábios e por aí vai. Então, tento justamente nessa questão. Então, toda a relação da nossa identidade, a construção da nossa identidade, o corpo é determinante. E negando o seu corpo, você nega o cerne da sua própria identidade. Por isso que as pessoas não se, como é que se diz, aceitam como negros, vão alisar cabelo, vão fazer um monte de coisa. Justamente para poder tentar, teoricamente, corrigir
o que teoricamente é incorrigível. Dá mais trabalho, como é que se diz? Todo esse processo de transformação de ser negro para ser branco, jamais você vai conseguir ser. Mas qual é a ideia disso? Acredita-se que ser branco é o espelho, é o certo, é o dado. De você é cobrado uma competência sempre maior. Então, em muitas palestras eu vejo depoimento de mulheres e de homens também negros que falavam que os professores duvidavam da escrita, duvidavam daquela competência, questionavam sempre se tinha sido eles ou elas que tinham feito. E aqui na universidade já tive vários grupos com meninas que chegaram a dar depoimento, dizer, eu não me via concluindo o curso universitário, porque eu questionava se aqui realmente era o meu lugar. Inclusive de dizer dos pais ou de parentes que diziam, mas minha filha, você acha mesmo que conclui? Porque o ideal de branquitude, de branqueamento e o racismo, ele é tão perverso que introjeta no próprio sujeito a perspectiva da inferioridade. Então, você ouvir de uma mãe, não é, dizer para a própria filha, olha, acho melhor você não entrar, não seguir tua carreira universitária, você seguir para outro caminho, porque isso não é um lugar próprio para as mulheres negras. Então, assim, eu vi muitos depoimentos de estudantes nessa perspectiva e de me perceber, assim como várias outras colegas professoras universitárias negras, como alguém que apresenta para elas uma possibilidade de dizer, se ela conseguiu, eu também posso. Então, acho que aí a gente está falando sobre cotas um pouco, né? O papel das cotas hoje, né? De conseguir que um percentual da população negra possa se formar em diferentes áreas do conhecimento. E essa formatura vai também representar ter profissionais negros e negras ocupando determinados espaços, né? Porque ainda é raro a gente encontrar médicos negros, não é isso, engenheiros negros. Tem. O que eu estou falando aqui se refere à proporção, percentuais. Tanto que é o estranhamento, né? Quando você se depara. E normalmente o estranhamento e a materialização do racismo, da discriminação, quando você duvida da competência daquele profissional, tendo por base o pertencimento racial. Eu acho que ao longo da história do Brasil, a mulher negra, ela em um determinado momento foi vista como um corpo que servia para o trabalho braçal, mas também a ama de leite, mas também um corpo que poderia ser utilizado, né, para ser assediado, etc. e tal. Mas que ao longo da história, a luta da população negra e dessa mulher vem assumindo um ponto diferenciado, porque vem denunciando esses estereótipos, vem denunciando também a violência sofrida, né? E vem apontando uma mulher que é portadora de saberes, de beleza, de culturas, né? E que tem direito a assumir e estar em qualquer lugar. Então, hoje, ainda a gente encontra disparidades em todas as estatísticas entre as mulheres brancas e as mulheres negras. No que se refere ao mercado de trabalho, no que se refere à questão do salário, no que se refere a vários elementos de exclusão. A mulher negra ainda lidera essas questões de exclusão, mas com um movimento cada vez mais crescente de reivindicar um novo espaço, né? De lutar por justiça, por equidade, de fato, por entender essas relações de gênero e de raça de uma forma bem intrínseca. Então, a gente pode dizer que tem uma visibilidade maior nesse campo, né? E uma representatividade maior também. Quem é o público do psicólogo?
É um público da classe média que tem uma condição minimamente boa para poder pagar um psicólogo, um terapeuta, seja lá o que for. Como é que uma pessoa negra, com todas as dificuldades, como é que se diz, pobreza e tantas outras questões, nem necessariamente tem condição de ir para um consultório? Como é que vai trabalhar aquela ansiedade? Aí justamente, volta àquela questão que ele fala, não tem como você encarar a psicologia sem levar em conta o social. Tem que levar em conta a repercussão do saber psicológico para a sociedade em geral. A vulnerabilidade social, o fator principal é o racismo institucional e o machismo, né, o sexismo. Então, nas estatísticas das mulheres que são assassinadas cotidianamente, você vai comparar que até diminuiu o índice de assassinato com mulheres brancas e aumentou o índice de assassinato com mulheres negras. É assim, devido ao racismo institucional, essas estatísticas não são divulgadas como mereceriam, né? Propagadas e assim, até em nível de denúncia mesmo, porque ainda precisa dar-se uma visibilidade maior no que se refere a essa discrepância e essa violência. Historicamente, qual é a construção que se faz do racismo? Começou da biologia. Era que os negros são intelectualmente inferiores, era que os negros conseguem suportar a dor. Isso repercute exatamente no hoje. Violência obstétrica é muito mais comum na mulher negra do que na mulher branca. A mulher negra recebe menos anestesia do que a mulher branca, porque isso baseado nessa ideia científica, nessa ideia da biologia, do que a mulher negra consegue suportar melhor a dor. Então, isso tem uma história ali. Então, isso vai repercutir na forma como a classe médica vai tratar os negros, especialmente as mulheres negras, que sofrem todos os tipos de violência e tudo mais. Ainda permanece em vulnerabilidade porque precisamos de políticas públicas para essa parcela da população, não é? Que já vem se assumindo, a gente já vem identificando, é um movimento muito bacana, bonito, crescente, com a história do cabelo, da estética, e a estética como política pública. Então a mulher negra assumindo seus blacks, suas tranças, né? Sua forma de, seus turbantes e a corporeidade, e isso se apresentando como um movimento de luta, de denúncia, uma política e de reivindicação de direito, de dar visibilidade a esse corpo, para além desse lugar da violência sexual, não é? Além desse lugar da empregada doméstica ou de assumir funções pouco assalariadas, assim, de baixa, assim, funções pouco qualificadas, não é? E de estar sempre associando isso à população negra. Então, ela é ainda a mulher que chefia o lar sozinha, né? Ela enfrenta diferentes desafios, porque é o corpo que também é muito assediado, né? E vítima de abusos e abusos sexuais. Então, a mulher como um todo, mas a mulher negra é bem mais. Então, essa vulnerabilidade, ela está atrelada exatamente a ausência de políticas públicas para essa parcela, mas também ao racismo institucional. E dizer da importância, né, das mulheres negras elas irem se empoderando cada vez mais, para dar visibilidade a essa luta. Acho que o movimento feminista hoje entendeu que existem as questões feministas, mas existem as especificidades. E aí, nessas especificidades, a gente fala das mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, né? E as mulheres negras, porque existe a discriminação com as mulheres e as mulheres negras, uma discriminação dupla, né? Maior. Então, da importância da educação, para a gente mudar essa mentalidade, da importância das políticas públicas, da importância do fortalecimento em rede, porque nós mulheres e mulheres negras precisamos estar nos amparando, nos ancorando
não é? Porque é muito difícil, é muito sofrido, né? A gente precisa estar constantemente repetindo para si da competência, do local social, da beleza, da estética, porque uma das formas de nos violentar é negar a nossa beleza, negar a nossa imagem, né? Tá sempre associando a coisas negativas. Então, isso, essa dilaceração do corpo negro, ela é uma violência muito contundente, né? E uma violência muito contundente para a mulher, que desde a infância, às vezes até como um ciclo, vai se reproduzindo. Então, acho que hoje a gente está ocupando um espaço melhor, precisa ocupar mais ainda em todos os campos, inclusive na mídia, que a gente ainda se depara hoje com novelas, colocando a mulher negra, com uma mulher negra às vezes na novela ou duas, e ela ainda é a serviçal, que precisa do príncipe encantado, que é o homem branco, para salvá-la, e ela tem que estar brigando e o tempo inteiro está provando que ela é merecedora do amor, que ela é construtora de saberes, que ela é bonita, que ela é competente. Então, assim, que lugar social é esse que a gente continua colocando essa mulher e a mulher negra? Sob o signo da guerra, sua pele é herança pra perpetuar a força ancestral de sua terra.